Sou eu o babaca por deixar minha namorada cronicamente atrasada perder o show dos artistas favoritos dela no aniversário sem avisá-la, porque queria que ela aprendesse uma lição sobre pontualidade, sendo que descobri depois que ela tenta e passou 2 anos tentando se tratar em segredo porque tinha vergonha de me contar? Minha esposa e eu estamos juntos há 5 anos. Estou cansado do atraso crônico dela em praticamente tudo. Isso me irrita muito e desgasta a minha paciência. Para ela, nunca foi um grande problema, já que eu sempre dava um jeitinho. Costumo mentir sobre o horário dos eventos, dizendo que é 45 minutos antes do real. Assim, conseguimos chegar no horário. Ela nunca percebeu, porque sempre está ocupada demais com ela mesma, tirando fotos sem parar. Esse é o principal motivo dos atrasos. Ela tem um número considerável de seguidores no Instagram e quer crescer como criadora de conteúdo. Eu acho isso bobo, porque ela transforma qualquer saída em uma sessão de fotos. Chegou a um ponto em que eu simplesmente parei de tirar fotos para ela. Já tivemos várias conversas sobre isso. Expliquei que é mentalmente exaustivo ter que planejar e apressar os dois o tempo todo. Mas ela nunca muda nada. Desta vez, decidi que ela precisava sentir as consequências. Só neste mês já chegamos atrasados, de forma vergonhosa, em 2 eventos. Então, uma semana antes do aniversário dela, deixei claro, não vou mais mentir sobre horários nem dar margem de segurança. Ela teria que se organizar como adulta. Chegou o aniversário dela. Comprei ingressos para um evento especial com vários artistas, incluindo os favoritos dela logo no primeiro ato. Como prometi, não dei os 40 minutos extras desta vez. Esperei que ela lembrasse da nossa conversa e se preparasse. Mas em vez disso, ela fez todo o ritual de influenciadora, decorou o quarto, montou a iluminação, trocou de roupa, tirou fotos. Enquanto isso, eu sabia que ela estava perdendo o show do artista que mais queria ver. Foi irônico, mas não senti vontade de lembrá-la. Já estava cansado de carregar essa responsabilidade sozinho. Quando chegamos, ela percebeu que havia perdido a parte mais importante. Começou a chorar e disse que eu tinha estragado o aniversário dela. Perguntou como eu podia fazer isso com ela, ainda mais nesse dia, e disse que parecia que eu estava gostando de vê-la sofrer. Eu respondi que já tinha deixado claro, não iria mais apressá-la. Ela deveria ter me levado a sério. Disse que a culpa era dela, não minha. Ela retrucou que o evento inteiro tinha sido para ver aqueles artistas que já tinham se apresentado, e chorou mais durante o show. A volta para casa foi um gelo. Chegando lá, ela me mandou mensagem dizendo que eu não era bem-vindo no quarto. Ignorei e entrei mesmo assim. Ela me olhou como se quisesse me matar, e eu disse apenas que não tinha relevância o que ela disse, porque o quarto era meu também. Se ela estivesse desconfortável, poderia dormir no sofá. Ela acabou indo para a casa da mãe. Agora estou aqui pensando, será que eu fui babaca? Fiquei ali parado no quarto vazio, olhando para as roupas que ela deixou espalhadas na cama na pressa de fazer as malas. O silêncio da casa era diferente agora, mais pesado. Peguei meu celular e vi que ela tinha postado uma foto no Instagram, uma selfie no carro da mãe com uma legenda sobre momentos difíceis e emojis de coração partido. Já tinha mais de 200 likes. A ironia não passou despercebida. Mesmo na briga, mesmo chorando, ela ainda estava performando para os seguidores. Isso me irritou mais do que deveria. Joguei o telefone na cama e fui para a cozinha. A geladeira ainda tinha os restos do bolo de aniversário que compramos na semana passada. Ela nem chegou a comer porque estava preocupada demais em fotografá-lo no ângulo perfeito. Sentei no sofá e comecei a repassar tudo na cabeça. Talvez eu realmente tenha sido cruel. Mas, ao mesmo tempo, sentia uma estranha sensação de alívio. Por 5 anos, eu vivi nessa dança de mentir sobre horários, calcular tempo extra, carregar a responsabilidade por nós dois. E para quê? Para que ela pudesse continuar vivendo nessa bolha onde as consequências nunca a alcançavam. O telefone tocou. Era minha mãe. Como foi o aniversário da Sofia? Ela perguntou, com aquela animação forçada que as mães fazem. Complicado, respondi. Vocês brigaram? Expliquei a situação toda, esperando que ela tomasse o lado da Sofia, como sempre fazia. Minha mãe sempre achou que eu era muito rígido, muito impaciente. Mas dessa vez, ela ficou em silêncio por um tempo longo. Filho, ela disse finalmente, você tem razão sobre ela precisar aprender a ser responsável. Mas escolher o aniversário dela para fazer isso. Isso foi mesquinho. Mesquinho. A palavra ficou ecoando na minha cabeça depois que desliguei. Será que foi isso? Mesquindade? Ou foi apenas o ponto de ruptura de alguém que chegou ao limite? Fui até o computador e abri nossas fotos antigas. Lá estava ela, sempre sorrindo para a câmera, sempre posando. Mesmo nas fotos mais casuais, tinha aquela expressão estudada, aquele ângulo calculado. Quando foi que parei de vê-la como a mulher por quem me apaixonei e comecei a vê-la apenas como essa versão performática dela mesma? Lembrei do começo do nosso relacionamento. Ela sempre foi vaidosa, sempre gostou de atenção, mas não era assim. Não era essa obsessão constante com a imagem, com os números, com os likes e comentários. Quando isso virou o centro de tudo?
Quando suas prioridades mudaram tanto que um momento especial comigo valia menos do que uma foto perfeita. Mas então pensei, e eu? Quando parei de tentar entender e comecei apenas a julgar? Quando deixei de conversar e passei a manipular com as mentiras sobre horários? Quando nossa parceria virou essa guerra silenciosa onde eu controlava tudo nos bastidores e me ressentia por isso? O celular vibrou. Mensagem dela: precisamos conversar amanhã. Não respondi. Parte de mim queria, mas outra parte estava cansada. Cansada de explicar, de justificar, de sempre ser eu quem tinha que ceder primeiro. Deixei o telefone de lado e fui tomar banho. Na água quente, deixei os pensamentos fluírem. Talvez o problema não fosse só o atraso dela ou minha impaciência. Talvez fosse o fato de que nos tornamos duas pessoas completamente diferentes vivendo na mesma casa, fingindo que ainda éramos compatíveis. Ela vivendo para uma audiência virtual que eu nem entendia, eu vivendo para uma rotina e pontualidade que ela nem respeitava. Quando saí do banho, tinha mais mensagens dela no celular. Fotos da casa da mãe, desabafos sobre como estava se sentindo, pedidos para conversarmos. Mas também tinha histórias no Instagram dela recebendo o apoio de suas seguidoras, comentários de você merece coisa melhor e homem que não te valoriza. Ali estava ela novamente, transformando nossa briga em conteúdo, nossa dor em performance. E eu novamente sendo retratado como o vilão da história, sem direito à defesa, sem contexto, sem nuances. Para os seguidores dela, eu era apenas o namorado controlador que estragou o aniversário dela. Ninguém sabia dos 5 anos de atrasos, das conversas ignoradas, da exaustão mental de sempre ter que pensar por dois. Mas será que isso justificava o que fiz? Será que ela merecia sentir aquela decepção, aquela humilhação de perder algo que realmente importava para ela, só para aprender uma lição? E que tipo de pessoa eu me tornei, que conseguiu ficar ali vendo ela se arrumar, sabendo que estava perdendo o show, e não disse nada? A verdade é que, naquele momento, eu queria que ela sofresse um pouco. Queria que ela sentisse o que eu sentia toda vez que chegávamos atrasados, toda vez que eu tinha que inventar desculpas para os outros, toda vez que um momento especial era arruinado pela falta de consideração dela. Queria que ela soubesse como era frustrante ser ignorado, ser considerado menos importante do que uma foto. Mas admitir isso me fazia sentir terrível. Que tipo de pessoa quer ver a pessoa que ama sofrendo? Que tipo de parceiro usa o sofrimento como ferramenta de ensino? Fiquei acordado até tarde, rolando pelas redes sociais dela, vendo as mensagens de apoio que recebia. Suas amigas dizendo que ela merecia alguém que a priorizasse, que a respeitasse. E eu ali, me perguntando se elas estavam certas. Se talvez eu realmente não fosse a pessoa certa para ela, se minha necessidade de controle e previsibilidade fosse incompatível com a espontaneidade e a criatividade dela. Ou se ela que não era a pessoa certa para mim. Se sua necessidade constante de validação externa e sua incapacidade de assumir responsabilidades básicas eram incompatíveis com o que eu precisava em um relacionamento. O relógio marcava 3 da manhã quando finalmente consegui adormecer, sem respostas, sem paz, apenas com a certeza de que algo fundamental havia se quebrado entre nós, e eu não sabia se podia ou se queria consertar. Acordei com o barulho do meu próprio celular tocando. Eram 8 da manhã e Sofia estava ligando. Atendi meio sonolento, ainda processando onde estava e por que a cama parecia tão vazia. Preciso buscar algumas coisas, ela disse, sem cumprimento. A voz estava diferente, mais controlada, como se tivesse ensaiado. Quando? Agora. Minha mãe vai me levar. Desliguei e fiquei olhando para o teto. Então era isso. Ela estava mesmo levando a sério. Levantei e comecei a arrumar a casa, não por ela, mas porque precisava fazer alguma coisa com as mãos, alguma coisa que me fizesse sentir no controle de pelo menos uma pequena parte da situação. 40 minutos depois, ouvi o carro na entrada. Pela janela, vi Sofia saindo do banco do passageiro com uma postura que eu conhecia bem, aquela rigidez que ela assumia quando estava se preparando para uma confrontação. A mãe dela ficou no carro, mas consegui ver seu olhar desaprovador através do para-brisa. Sofia entrou sem bater. Trazia uma mala pequena e evitou meu olhar enquanto seguia direto para o quarto. Fiquei na sala, ouvindo o barulho de gavetas sendo abertas e fechadas, roupas sendo dobradas com pressa. Tinha algo definitivo naqueles sons que me incomodou mais do que eu esperava. Você vai mesmo embora então? Falei quando ela passou pela sala carregando a segunda leva de coisas. Ela parou e me olhou pela primeira vez. Os olhos estavam inchados, sem maquiagem, mas tinha uma determinação ali que era nova. Não sei ainda, respondeu. Só sei que preciso de espaço para pensar. Pensar no quê? Se isso ainda faz sentido. Ela gesticulou vagamente entre nós dois. Se você ainda me ama ou se só quer me mudar até eu virar outra pessoa. A pergunta me pegou desprevenido. Claro que eu te amo. Por isso que me importo quando você... Quando eu sou eu mesma, ela me interrompeu. Quando faço as coisas do meu jeito, no meu tempo.
Quando você não considera ninguém além de você mesma, respondi, sentindo a irritação familiar subindo. Quando trata nossos compromissos como algo opcional. Nossos compromissos? Ela riu, mas não era um riso feliz. Ou seus cronogramas. Porque eu não me lembro de ter concordado em viver pelos seus horários militares. Chegar no horário não é militar, Sofia. É básico. É a respeito. E mentir sobre horários por 5 anos também é respeito? Pronto. Ela sabia. Não sei por que me surpreendi. Ela não era burra, mesmo quando eu gostava de fingir que era só distraída. Eu fazia isso para nos proteger, tentei explicar. Para evitar constrangimentos. Você fazia isso para me controlar. A voz dela estava ficando mais alta. Para não ter que confiar em mim, para não ter que realmente conversar sobre o problema. Era mais fácil me manipular. Manipular? A palavra me atingiu como um tapa. Eu estava tentando fazer nosso relacionamento funcionar enquanto você vivia no mundo da fantasia do Instagram. E lá vem de novo. Ela balançou a cabeça. Meu trabalho é fantasia. Meus sonhos são bobagem. Tudo que importa para mim é menos importante que seus horários e sua necessidade de controle. Trabalho? Não consegui evitar o tom desdenhoso. Tirar selfie é trabalho agora? O silêncio que se seguiu foi denso. Vi algo se apagar no olhar dela, como se uma parte de Sofia tivesse desistido de mim naquele momento. Você realmente não entende, não é? Ela disse, baixinho. Para você, tudo o que eu faço é fútil. Minha carreira, meus interesses, meu jeito de ver o mundo. Você tolera tudo isso esperando que eu amadureça e vire uma versão de mim que seja mais conveniente para você. Não é isso. É exatamente isso. Ela pegou a bolsa e se dirigiu à porta. E sabe o que é pior? Ontem você teve a oportunidade perfeita de me mostrar que eu importo mais que estar certo. Mas preferiu me deixar sofrer para provar um ponto. Você precisava aprender. Eu precisava do meu namorado. A voz dela quebrou um pouco. Eu precisava que você me lembrasse do horário, não porque não consigo me cuidar sozinha, mas porque pessoas que se amam cuidam uma da outra. Porque em um relacionamento, a gente trabalha em equipe. Ela abriu a porta e parou. Minha mãe disse uma coisa interessante hoje de manhã. Disse que você sempre soube exatamente quem eu era quando começamos a namorar. Que eu sempre fui assim, atrasada, vaidosa, sonhadora. Mas que no começo você achava essas coisas charmosas. Fechei os punhos, porque ela estava certa. Eu costumava achar graça dos atrasos dela. Costumava adorar vê-la se arrumando, admirava sua confiança, sua espontaneidade. Quando isso virou irritação? Quando passei a ver defeitos onde antes via qualidades? Então talvez o problema não seja eu ter mudado, ela continuou. Talvez seja você ter parado de me amar como eu sou. A porta se fechou e eu fiquei ali parado, ouvindo o carro partir. A casa voltou ao silêncio, mas agora parecia diferente. Não era mais o alívio de estar sozinho, era o vazio de estar abandonado. Fui para a cozinha fazer café, mas minhas mãos estavam tremendo. As palavras dela ecoavam na minha cabeça. Será que ela estava certa? Será que eu realmente tinha parado de amá-la como ela era e começado a amá-la apenas pelo potencial do que ela poderia se tornar? Lembrei de como nos conhecemos. Ela chegou 40 minutos atrasada no nosso primeiro encontro, e eu achei isso adorável. Disse que ela tinha se perdido escolhendo a roupa porque queria estar bonita para mim. Na época, aquilo me fez sentir especial. Agora, aquilo me faria sentir desrespeitado. O que mudou? Eu mudei? Ela mudou? Ou simplesmente descobrimos que amor no começo é diferente de amor depois de 5 anos de convivência? Peguei o celular e vi que ela já havia postado nos stories. Uma música triste, uma foto da estrada vista do carro em movimento. As respostas das amigas não pararam de chegar em você está melhor sem ele. Homem que não te valoriza não merece você. Red flag desde o início. Red flag. Será que eu era mesmo uma bandeira vermelha? Será que minha necessidade de pontualidade, minha impaciência com os atrasos, minha frustração com as redes sociais dela eram sinais de que eu era um namorado controlador? Ou será que as amigas dela, que só conheciam minha versão através das reclamações dela, não tinham o quadro completo? Elas sabiam dos 5 anos que passei acordando mais cedo para dar tempo das sessões de foto dela? Sabiam das vezes que chegamos atrasados em casamentos, formaturas, aniversários, porque ela não conseguia sair de casa sem tirar 20 fotos diferentes? Mas então lembrei do olhar dela ontem, quando percebeu que havia perdido o show. Não era apenas decepção, era traição. Ela confiava em mim para cuidar de nós dois, e eu quebrei essa confiança para ensinar uma lição. Talvez nós dois estivéssemos certos e errados ao mesmo tempo.
Talvez ela precisasse mesmo aprender a ser mais responsável, mas talvez eu precisasse aprender que existem formas melhores de lidar com incompatibilidades do que manipulação e punição. O problema é que agora talvez fosse tarde demais para descobrir se conseguiríamos encontrar um meio-termo. Sofia estava na casa da mãe, provavelmente sendo bombardeada com conselhos de pessoas que só queriam vê-la feliz, mesmo que isso significasse longe de mim. E eu estava aqui, finalmente tendo a casa no meu horário, do meu jeito, sem atrasos. E me sentindo completamente perdido. Passei o resto da manhã vagando pela casa como um fantasma. Cada canto tinha memórias dela, a mesa onde ela montava o setup de iluminação para as fotos, o espelho do banheiro cercado de produtos de maquiagem que eu nunca entendi para que serviam, a cadeira da cozinha onde ela se sentava para editar fotos no celular enquanto o café esfriava. Meio-dia chegou e eu ainda estava de pijama. Normalmente, nesse horário, já teria tomado banho, feito 3 coisas da minha lista de afazeres e estaria planejando o almoço. Mas não conseguia sair do lugar. Era como se a ausência dela tivesse quebrado minha rotina também. O celular tocou. Número desconhecido. Alô? Você é um merda. Era uma voz feminina que não reconheci imediatamente. Uma das amigas dela, provavelmente. Com licença? Você ouviu bem. Sofia me contou tudo. Como você pôde fazer isso com ela? Quem é você? Sou a Marina. Melhor amiga dela, aquela que você sempre ignorou nas festas porque achava que a gente só falava besteira. Marina. A influencer Vanabe que sempre enchia Sofia de ideias sobre crescimento orgânico e parcerias. A que postava aqueles stories intermináveis sobre vida fitness e mindfulness enquanto fumava escondido. Olha, Marina, isso é entre mim e ela. Não, não é não. Por que ela está aqui chorando há 2 horas por causa de um babaca que não consegue ver o quanto ela é incrível? Ela contou sobre os 5 anos de atraso? Sobre as mentiras que tive que inventar para chegarmos no horário em algum lugar? Ah, sim, coitadinho do controlador que não consegue relaxar 5 minutos na vida. Controlador. A palavra voltou, dessa vez da boca de outra pessoa. Eu só quero que ela assuma responsabilidades básicas. Responsabilidade segundo quem? Segundo você? Você já parou para pensar que talvez o problema seja você ser obsessivo? Chegar no horário é obsessivo? Mentir por 5 anos é obsessivo. Planejar uma humilhação pública é obsessivo. Não conseguir apoiar os sonhos da sua namorada é obsessivo. Sonhos. E sem humor, tirar foto do café da manhã é sonho agora? Ela tem mais de 100.000 seguidores. Ela ganha dinheiro com isso. Ela constrói uma carreira enquanto você fica aí diminuindo tudo que ela faz. 100.000 seguidores. Não sabia que tinha chegado a tanto. Quando foi a última vez que perguntei sobre o trabalho dela sem ser para criticar? Quando foi a última vez que demonstrei interesse genuíno em algo que importava para ela? E outra, Marina continuou, você sabe que ela tem né? Parei. O quê? Tá. Déficit de atenção. Ela descobriu no ano passado, começou o tratamento mês passado. Ou você estava ocupado demais sendo perfeito para notar? O mundo parou por um segundo. Tá. As distrações constantes, a dificuldade com horários, a hiperconcentração nas coisas que interessavam para ela. De repente, muita coisa começou a fazer sentido de um jeito que me fez sentir enjoado. Ela não me contou. Porque sabia que você ia usar contra ela. Ia falar que era desculpa, que ela estava se vitimizando. Igual você faz com tudo que ela sente. Desliguei o telefone. As mãos estavam tremendo de novo, mas agora por um motivo diferente. Tá. Ela estava lidando com isso sozinha, enquanto eu ficava irritado com comportamentos que talvez ela nem conseguisse controlar completamente. Fui para o computador e comecei a pesquisar. Dificuldade com gestão de tempo. Procrastinação. Hiperconcentração em atividades prazerosas. Problemas com rotinas. E esquecimento. Impulsividade. Era um retrato dela. E eu, o namorado compreensivo e amoroso, passei 5 anos tratando os sintomas de uma condição neurológica como defeitos de caráter. Peguei o celular e liguei para ela. Direto para a caixa postal. Mandei mensagem em por que não me contou sobre o tá. A resposta veio rápida, porque sabia que você ia reagir exatamente como está reagindo agora. Como assim? Fazendo parecer que é culpa minha por não ter contado, em vez de assumir que você nunca me deu espaço seguro para dividir coisas difíceis. Olhei para a mensagem por longos minutos. Ela estava certa. Quando foi a última vez que ela se abriu sobre algo vulnerável e eu reagi com empatia em vez de tentar resolver ou minimizar? Posso ir aí? Precisamos conversar. Não. Sofia, por favor. Preciso de mais tempo.
E você precisa entender que não é só sobre o tá. É sobre você ter escolhido me humilhar em vez de me apoiar. É sobre 5 anos de você me tratando como um projeto de melhoria em vez de como uma parceira. Deixei o celular de lado e voltei para o computador. Pesquisei mais sobre tá em adultos, sobre relacionamentos, sobre como parceiros podem ajudar. Cada artigo que lia me fazia sentir pior. Todas aquelas estratégias de comunicação compassiva, de adaptação mútua, de paciência. Eu tinha feito o oposto de tudo. A campainha tocou. Abri a porta esperando ser ela, mas era um entregador com flores. Rosas vermelhas, aquelas caras que ela sempre dizia que achava clichês. Tinha um cartão da minha caligrafia e me perdoa. Te amo. Merda. Tinha encomendado no impulso ontem de noite, quando ainda achava que o problema era só o atraso no show. Agora parecia patético. Flores caras como pedido de desculpas por 5 anos de incompreensão e uma traição calculada. Cancelei a entrega. O entregador me olhou como se eu fosse louco, mas pegou as flores de volta. Fui tomar banho, finalmente. Debaixo d'água, pensei em todas as vezes que revirei os olhos quando ela esquecia algo importante, todas as vezes que suspirei impacientemente quando ela se distraía no meio de uma conversa, todas as vezes que tratei suas dificuldades como falta de consideração. E pensei na noite de ontem. Vendo ela se arrumar, sabendo que estava perdendo algo importante para ela, e escolhendo ficar calado. Não foi educação. Foi crueldade. Foi me colocar como professor e ela como aluna desobediente que precisava ser punida. Que tipo de pessoa eu me tornei? Que tipo de amor era esse que condicionava apoio a comportamento correto? Saí do banho e vi que tinha mais mensagens dela, mas dessa vez não eram para mim. Ela tinha me marcado nos stories, uma captura de tela de um artigo sobre relacionamentos tóxicos, destacando uma frase: parceiros controladores frequentemente usam consequências naturais como desculpa para punir comportamentos que não aprovam. Meu estômago revirou. Era exatamente isso que eu tinha feito. E agora estava exposto para todos os 100 mil seguidores dela verem. Os comentários começaram a chegar no meu Instagram, que eu mal usava. Pessoas que não me conheciam me chamando de abusivo, manipulador, narcisista. Parte de mim queria deletar tudo e fingir que não existia, mas outra parte sabia que eu merecia cada palavra. Pior que os comentários dos estranhos eram as mensagens dos nossos amigos em comum. Pessoas que conheciam nós dois, perguntando se era verdade, se realmente tinha acontecido daquele jeito. Como explicar que sim, mas que tinha contexto? Como explicar 5 anos de frustração sem soar como se estivesse fazendo ela de vilã? A verdade é que não tinha como explicar. Porque no final, independente do contexto, independente dos atrasos e das mentiras sobre horário, eu tinha escolhido machucá-la quando podia ter escolhido ajudá-la. E agora estava aqui, sozinho numa casa que de repente parecia grande demais, percebendo que talvez tivesse perdido a única pessoa que realmente me amava, mesmo com todos os meus defeitos de controle e impaciência. O irônico é que agora eu tinha toda a pontualidade que sempre quis. Ninguém para atrasar, ninguém para esperar, nenhum cronograma para ajustar. Era só eu e meus horários perfeitos. E nunca me senti tão perdido na vida. O telefone tocou de novo. Dessa vez era meu pai. O que diabos você fez? A voz dele soava cansada, decepcionada de um jeito que eu não ouvia desde a adolescência. Pai. Sua mãe viu as coisas no Instagram. Ela está chorando aqui, dizendo que não criou você assim. Fechei os olhos. Claro. Sofia tinha uma boa relação com meus pais. Sempre mandava mensagens para minha mãe, lembrava dos aniversários deles, perguntava sobre a pressão alta do meu pai. Coisas que eu mesmo esquecia de fazer. É complicado, pai. Complicado? Deixar a menina perder o show que ela queria ver é complicado? Você não entende. Ela vive atrasada, nunca assume responsabilidade. E você é quem? O pai dela? A voz dele ficou mais dura. Filho, eu e sua mãe temos 42 anos de casamento. 42. Sabe quantas vezes sua mãe me tirou do sério com as manias dela? Não respondi. Sabe quantas vezes eu tive que escolher entre estar certo e estar casado? Não é a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. E sabe qual é a diferença entre um homem e um menino? O homem entende que amar alguém significa trabalhar com as diferenças, não contra elas. Desliguei irritado. Fácil falar quando não é você que tem que lidar com os atrasos constantes, com a vergonha de sempre chegar depois que todo mundo, com a sensação de que sua parceira não respeita seu tempo. Mas as palavras ficaram ecoando. Trabalhar com as diferenças, não contra elas. Fui para a cozinha procurar alguma coisa para comer, mas a geladeira só tinha coisas que ela comprava, iogurtes especiais, frutas orgânicas, aquela água cara com sabor que eu sempre reclamava. Peguei uma maçã e pensei em como até nos supermercados nós éramos incompatíveis. Ela comprava por impulso, eu seguia a lista.
Ela queria experimentar produtos novos, eu preferia as marcas de sempre. O celular vibrou. Mensagem de um número que não conhecia. Oi, aqui é a Beatriz, irmã da Sofia. Precisamos conversar. Beatriz. A irmã mais nova que virava os olhos sempre que me via e fazia questão de falar alto sobre como homens eram todos iguais. Aos 22 anos, ela tinha aquela certeza irritante de quem nunca teve um relacionamento sério, mas lia muito sobre feminismo no Twitter. Sobre o quê? Sobre você parar de ser um babaca e assumir que errou. Eu sei que errei. Saber e assumir são coisas diferentes. Sofia está destruída. E não é só por causa de ontem. É por causa de anos de você fazendo ela se sentir inadequada. Eu nunca fiz isso. Sério? Nunca revirou os olhos quando ela se empolgava falando dos projetos dela? Nunca suspirou impaciente quando ela esquecia alguma coisa? Nunca fez ela se sentir burra por não conseguir ser pontual igual você? Cada pergunta era uma punhalada, porque eu lembrava de exemplos específicos de cada uma. A vez que revirei os olhos quando ela explicou animada sobre uma parceria nova. A vez que suspirei alto quando ela esqueceu a carteira em casa pela terceira vez no mês. As vezes que fiz comentários sarcásticos sobre como deve ser bom viver sem responsabilidades. Ela tenta, continuei. Eu sei. E você sabe há quanto tempo ela tenta se tratar? Há quanto tempo ela tenta se adequar ao seu mundo perfeito de cronogramas e pontualidade? Não respondi. 2 anos, ela disse. 2 anos tentando medicação, terapia, aplicativos de organização, alarmes. Tudo para ser a namorada que você queria que ela fosse. 2 anos. E eu não tinha percebido nada. Pior, tinha continuado reclamando, cobrando, punindo. Por que ela não me contou? Por que você fez ela ter vergonha de quem ela é? Porque toda vez que ela mostrava vulnerabilidade, você transformava em mais uma coisa que ela precisava consertar. Desliguei e joguei o celular no sofá. A casa estava silenciosa demais. Liguei a TV só para ter algum ruído, mas não conseguia me concentrar em nada. Passei pelos canais automaticamente, vendo imagens sem som, pensando em como havia chegado a este ponto. Lembrei da época em que Sofia começou a postar mais nas redes sociais. Eu achava que era só vaidade, só necessidade de atenção. Mas e se fosse mais que isso? E se fosse uma forma dela se sentir valorizada em algum lugar, já que em casa estava sempre sendo criticada? Peguei meu notebook e abri o Instagram dela. Scrollei para trás, para os posts de quando começamos a namorar. Lá estava eu em várias fotos, sorrindo, abraçando ela, parecendo feliz. Quando parei de aparecer nas fotos dela? Quando comecei a recusar posar, a ficar irritado com o tempo que ela levava para conseguir o ângulo certo? A última foto em que aparecíamos juntos era de 6 meses atrás. Meu aniversário. E mesmo nessa foto, minha expressão estava tensa, impaciente. Conseguia ver na minha própria cara a irritação mal disfarçada por ter que parar o que estava fazendo para tirar a foto. Continuei scrollando e vi a evolução dos posts dela. Menos fotos de casal, mais fotos sozinha. Menos posts espontâneos, mais conteúdo educativo sobre marketing digital, sobre empreendedorismo feminino, sobre autoestima. Como se ela tivesse parado de compartilhar a vida pessoal e começado a construir uma persona profissional. Será que foi porque eu a fiz sentir que nossa vida pessoal não valia a pena ser compartilhada? Que eu não era um namorado que ela podia exibir com orgulho? Abri o WhatsApp dela comigo. Nossas últimas conversas eram sobre logística, que horas chegar, onde encontrar, quem ia buscar o quê. Quando paramos de conversar sobre coisas importantes? Quando nossos diálogos viraram só coordenação de atividades? Scrollei para cima, procurando mensagens mais antigas. Encontrei uma de alguns meses atrás onde ela mandava fotos de um vestido que queria comprar, perguntando minha opinião. Minha resposta: você já tem vestido demais. Precisa mesmo de mais um? Na sequência, ela mandava uma foto de um prato que havia feito, orgulhosa do resultado. Minha resposta: ficou bonito, mas você lembra que temos compromisso às 19 horas, né? E assim por diante. Cada entusiasmo dela sendo cortado pela minha praticidade, cada momento de alegria sendo interrompido pela minha necessidade de controle. O pior é que eu achava que estava sendo um bom namorado. Responsável, organizado, confiável. Achava que estava compensando a imaturidade dela com minha seriedade. Mas olhando agora, eu não estava sendo companheiro. Estava sendo supervisor. Meu celular vibrou. Sofia. Vou buscar o resto das minhas coisas amanhã. Você pode não estar aí? Sofia, por favor, podemos conversar? Não tenho nada para falar com você agora. Eu descobri sobre o tá. Desculpa por não ter. Não é sobre isso. É sobre você ser cruel comigo quando eu mais precisava de você.
Digitei e apaguei várias respostas. Todas pareciam inadequadas, pequenas demais para o tamanho do estrago. Você tem razão. Eu fui cruel. Ela não respondeu. Eu te amo. Não sei se isso é suficiente mais. A mensagem ficou ali na tela, cada palavra queimando. Não sei se isso é suficiente mais. Como chegamos a um ponto onde meu amor não bastava? Ou pior, onde meu amor tinha se tornado algo que machucava em vez de curar? Saí de casa sem destino. Precisava sair daquele silêncio, daquela atmosfera pesada de arrependimento e autocomiseração. Dirigi sem rumo até parar em frente ao café onde tínhamos nosso primeiro encontro. Estava fechado para a reforma. Até isso parecia simbólico. Voltei para casa quando já estava escurecendo. A vizinha, Dona Marlene, estava regando as plantas e me acenou com aquele sorriso forçado que as pessoas fazem quando sabem de alguma fofoca mas fingem que não sabem. Oi, querido. Cadê a Sofia? Viajando, menti. Ah. Ela fez uma pausa significativa. Que bom que vocês estão bem. Entrei rápido antes que ela pudesse continuar. A casa estava exatamente como deixei de manhã, mas parecia diferente. Não era mais nosso espaço, era só meu espaço. E eu não gostava de como isso se sentia. Abri uma cerveja e sentei no sofá. Liga a TV de novo, mas dessa vez procurei algo específico, o canal onde passavam os shows que Sofia gostava. Aqueles programas de reality show que eu sempre critiquei por serem perda de tempo. Assisti por algumas horas, tentando entender o que ela via ali, porque se empolgava tanto falando sobre os participantes como se fossem pessoas reais da nossa vida. E lentamente comecei a entender. Não era sobre o conteúdo em si, era sobre ter algo que a animasse, que a fizesse rir, que a tirasse da rotina estressante de tentar se adequar ao mundo adulto com um cérebro que funcionava diferente. Era escapismo, entretenimento puro. E eu tinha passado 5 anos fazendo ela se sentir culpada por gostar dessas coisas simples. Meia-noite passou e eu ainda estava acordado, perdido em pensamentos que não levavam a lugar nenhum. Peguei o celular e vi que Sofia tinha postado nos stories uma foto da cama na casa da mãe dela, com a legenda: às vezes você precisa voltar para onde se sente segura para lembrar quem você realmente é. Nos comentários da foto anterior, as amigas continuavam mandando mensagens de apoio. Você merece alguém que te cele, red flag desde o início, amor, homem que realmente ama não humilha. E entre os comentários de apoio, alguns de pessoas que eu não conhecia, já passei por isso, meu ex fazia a mesma coisa, gaslighting clássico. Gaslighting. Outra palavra que me atingiu como um soco. Será que era isso que eu fazia? Fazia ela questionar a própria realidade, a própria percepção das coisas? Lembrei das vezes que ela reclamava dos meus comentários sarcásticos e eu dizia que ela era sensível demais. Das vezes que ela dizia que se sentia criticada e eu respondia que ela estava interpretando errado. Das vezes que ela tentava falar sobre como se sentia e eu transformava a conversa em uma discussão sobre os fatos, sobre quem estava certo. Não eram discussões. Eram eu invalidando os sentimentos dela sistematicamente. Meu celular tocou. Era um número que não conhecia, mas atendi. Alô? Você é o ex da Sofia? Era uma voz masculina, jovem. Quem quer saber? Sou o Pedro. Namorado da Marina. A Sofia está aqui em casa choramingando há horas e minha namorada está pirando junto. E eu queria entender seu lado da história, porque pelo que elas estão falando, você é praticamente o capeta encarnado. Fiquei em silêncio por um momento. Finalmente, alguém querendo ouvir minha versão. É complicado. É o que todos os caras falam. Mas vai lá, me explica. Comecei a contar sobre os atrasos, sobre os compromissos perdidos, sobre os anos de frustração. Pedro me ouviu sem interromper. Cara, ele disse quando terminei, sua namorada tem tá? Tem. Descobri hoje. Então você basicamente passou 5 anos punindo ela por ter uma condição neurológica? Não é assim. É exatamente assim. Mano, eu também tenho tá. E se minha namorada fizesse comigo o que você fez com a Sofia, eu estaria internado numa clínica psiquiátrica. Mas os atrasos são sintomas. É como ficar puto com alguém que usa óculos porque não enxerga bem. Você sabia que pessoas com TAH têm 3 vezes mais chance de tentar suicídio? Meu estômago gelou. Por que você acha que é? Porque a gente cresce ouvindo que é preguiçoso, desorganizado, irresponsável. Que se esforçasse mais, conseguiria ser normal. E quando a pessoa que deveria te amar fala a mesma coisa. Ele não terminou a frase, mas não precisava. Ela está bem? Perguntei, com a voz saindo estranha. Está destruída, cara. Mas vai ficar bem. Sempre fica. Pessoas como a gente são resilientes por necessidade.
Desliguei com as mãos tremendo de novo. 3 vezes mais chance de tentar suicídio. E eu passei anos fazendo ela se sentir defeituosa, inadequada, problemática. Corri para o banheiro e vomitei. Não tinha comido quase nada o dia todo, então foi só bile e reflexo do desespero. Fiquei ajoelhado no chão frio do banheiro, tentando processar a dimensão do que tinha feito. Não era só sobre o show de ontem. Não era só sobre atrasos ou pontualidade ou diferenças de personalidade. Era sobre eu ter contribuído ativamente para a destruição da autoestima de alguém que eu amava. Era sobre eu ter sido mais um na fila de pessoas que fizeram ela se sentir errada por existir do jeito que existia. Voltei para a sala e peguei o notebook. Pesquisei sobre relacionamentos e sobre como partners podem apoiar em vez de prejudicar. Li depoimentos de pessoas falando sobre como namorados compreensivos faziam diferença, como pequenos ajustes na comunicação podiam transformar relacionamentos. E li outros depoimentos sobre partners que não entendiam, que ficavam irritados, que tratavam sintomas como escolhas. Sobre como esses relacionamentos terminavam, sobre o trauma que deixavam. Eram histórias como a nossa. E todas terminavam da mesma forma. Às 2 da manhã, escrevi uma mensagem longa para Sofia, falando sobre tudo o que havia descoberto, sobre como me sentia, sobre quanto me arrependia. Digitei e apaguei várias vezes, procurando as palavras certas para expressar a enormidade do meu erro. No final, escrevi apenas, e me desculpa por tudo. Você não merecia nada do que eu fiz. Ela não respondeu. Às 3 da manhã, fui dormir no sofá. A cama parecia grande demais, vazia demais, cheia demais de memórias de nós dois. Do sofá, conseguia ver a mesa onde ela montava seu setup de fotos, a parede onde ela colava post-its coloridos para lembrar das coisas importantes, o canto onde ela deixava as plantas que eu sempre reclamava que faziam bagunça. Toda a casa era um museu da nossa incompatibilidade. E agora eu finalmente entendia que o problema não era a incompatibilidade em si. Era a minha incapacidade de aceitar e trabalhar com ela. Fechei os olhos, mas o sono não veio. Só ficaram os pensamentos em loop, me perguntando se era tarde demais para consertar 5 anos de dano, se existia alguma forma de voltar atrás, de mostrar para ela que eu podia ser diferente. Mas no fundo, eu sabia a resposta. Algumas coisas, quando quebram, não tem conserto. E talvez eu tivesse passado tanto tempo quebrando nós dois que agora só restavam os pedaços. Acordei no sofá com dor nas costas e o celular tocando insistentemente. Eram 7 da manhã e o nome na tela era Mãe, Sofia. Merda. A mãe dela. Bom dia, Dona Carmen. Não tem nada de bom nesse dia. A voz estava gélida, controlada, do jeito que fica quando alguém está fazendo muito esforço para não explodir. Preciso falar com você. Claro. Pessoalmente. Agora. Dona Carmen, eu. 1 hora. Padaria do seu João. E não me faça esperar. Desliguei sabendo que estava ferrado. Carmen nunca foi de rodeios, sempre me tratou com educação mas sem calor. Era o tipo de sogra que te tolera pelo bem da filha, mas nunca esconde completamente que acha que a filha poderia ter escolhido melhor. Tomei banho rápido e saí. A padaria era a 2 quadras de casa, um lugar pequeno onde eu e Sofia íamos aos domingos quando ainda fazíamos esse tipo de coisa juntos. Cheguei primeiro e pedi um café, tentando organizar os pensamentos para o que sabia que seria uma execução pública. Carmen chegou pontualmente, irônico, considerando a conversa que teríamos. Ela tinha 54 anos, cabelo sempre impecável, postura de quem trabalhava há 30 anos como secretária executiva e não tolerava desorganização de ninguém. Se não fosse pela personalidade de Sofia, eu diria que ela puxou o pai. Obrigado por vir, tentei começar. Não vim por você. Vim pela minha filha. Ela se sentou e foi direto ao ponto. Sofia está destroçada. Chorou a noite toda. Eu sei que estraguei tudo. Você não estragou tudo. Você foi cruel. Deliberadamente cruel com uma pessoa que te amava. A palavra amava no passado me acertou no peito. Dona Carmen. Você sabe que ela passou 2 anos tentando se tratar? 2 anos tomando remédio que dava enjoo, fazendo terapia, tentando ser a namorada perfeita que você queria? Eu não sabia. É claro que não sabia. Porque você nunca perguntou. Nunca se interessou pelo que ela estava sentindo, pelo que estava passando. Só se importava se ela estava atrapalhando sua agenda. Carmen pediu um café e esperou a atendente se afastar antes de continuar. Sabe o que é mais triste? Ela te defendia. Toda vez que eu reclamava que você era muito controlador, ela dizia que você só queria o melhor para ela. Que você a ajudava a ser mais responsável. Eu realmente achava que estava ajudando. Ajudando? Ela riu, mas não tinha humor nenhum no som.
Você fez uma mulher inteligente, talentosa, cheia de vida se sentir inadequada por 5 anos. Fez ela ter vergonha de quem é. Eu a amo. Não. Você ama a versão dela que existe na sua cabeça. A versão pontual, organizada, que não se importa com redes sociais. Você nunca amou a Sofia real. Ficamos em silêncio por um momento. O café chegou e ela mexeu devagar, como se estivesse escolhendo as próximas palavras. Posso te contar uma história? Acenei com a cabeça. Sofia sempre foi assim. Desde pequena. Esquecia as coisas, se distraía, vivia no mundo dela. Na escola, os professores reclamavam que ela não prestava atenção, que era preguiçosa. Ela chegava em casa chorando, dizendo que era burra. Meu peito apertou. E sabe o que eu e o pai dela fazíamos? A gente sentava com ela e explicava que seu cérebro funcionava diferente, mas não pior. Que ela tinha qualidades que outras pessoas não tinham, criatividade, empatia, capacidade de ver beleza onde outros não viam. Levamos anos para construir a autoestima dela. Ela me olhou diretamente nos olhos. E você destruiu tudo em 5 anos. Dona Carmen. Não terminei. A voz ficou mais dura. Você quer saber por que ela não te contou sobre o diagnóstico? Porque ela tinha vergonha. Depois de anos ouvindo você suspirar impaciente, revirar os olhos, fazer comentários sarcásticos, ela internalizou que os problemas dela eram inaceitáveis. Eu posso mudar. Pode. Você consegue acordar amanhã e genuinamente achar bonito quando ela para fotografar uma flor na rua? Consegue não se irritar quando ela esquece onde colocou a chave? Consegue apoiar os sonhos dela mesmo não entendendo? Não respondi imediatamente porque sabia que ela estava certa. Eu podia prometer mudança, podia até me esforçar sinceramente, mas conseguiria realmente transformar 5 anos de padrões arraigados? É o que imaginei. Ela tomou um gole do café. Sofia vai ficar uns dias comigo. Depois vai para a casa da irmã em São Paulo. Ela precisa de distância para entender o que quer. E eu? Não tenho direito de tentar consertar? Você teve 5 anos para consertar. Teve ontem para fazer a escolha certa. E em vez disso, escolheu uma vingança mesquinha. Carmen se levantou para ir embora, mas parou. Uma última coisa. Sofia pediu para eu te dar um recado. E esperei. Ela disse que te perdoa. Não porque você merece, mas porque ela precisa seguir em frente sem carregar raiva. Mas perdoar não significa voltar. Ela saiu da padaria e me deixou sozinho com um café frio e a certeza de que havia perdido a melhor coisa da minha vida. Voltei para casa caminhando devagar, tentando adiar o momento de entrar naquele espaço vazio. Pelo caminho, passei em frente ao salão onde Sofia cortava o cabelo. A dona Neuza estava varrendo a calçada e me viu. Oi, querido. Cadê a princesa? Mais uma vez, tive que inventar uma desculpa. Viajou. Que pena. Ela tinha marcado para hoje. Ia fazer umas mechas novas para um trabalho de fotos. Trabalho de fotos. Mais uma coisa sobre a vida dela que eu não sabia, não perguntava, não me interessava. Dona Neuza, posso perguntar uma coisa? Claro. Ah, Sofia. Ela falava sobre mim aqui? Dona Neuza me olhou com aquela expressão que as mulheres mais velhas fazem quando sabem que vão ter que falar uma verdade incômoda. Falava. O que ela dizia? Que você era um bom homem, mas muito rígido. Que ela queria que você fosse mais. Como é que ela falava? Mais parceiro e menos professor. Mais parceiro e menos professor. Era exatamente isso. Eu tinha passado 5 anos tentando educá-la em vez de amá-la. Ela parecia feliz? Dona Neuza hesitou. Nos últimos tempos, não muito. Parecia cansada. Como se estivesse sempre se desculpando por existir. Cheguei em casa e fui direto para o quarto. Abri o guarda-roupa dela, a parte que estava meio vazia, mas ainda tinha algumas roupas que ela não levou ontem. Peguei uma blusa que ela sempre usava, aquela com flores que eu achava cafona. Senti o cheiro do perfume dela ainda impregnado no tecido. Foi quando finalmente desabei. Sentei no chão do quarto e chorei como não chorava desde criança. Não era só tristeza, era desespero. A consciência plena do que havia perdido, do que havia destruído com minha necessidade doentia de controle. Quantas vezes ela tentou me mostrar um post que achou engraçado e eu mal olhei? Quantas vezes ela quis dividir uma ideia para o trabalho e eu mudei de assunto? Quantas vezes ela tentou me incluir no mundo dela e eu rejeitei por achar frívolo? E quantas vezes, quantas malditas vezes, ela engoliu a frustração e tentou se moldar ao que eu queria que ela fosse? Peguei o celular e liguei para o trabalho. Disse que estava doente e não iria o resto da semana.
Minha supervisora achou estranho, eu nunca faltava, era o funcionário mais pontual e dedicado da empresa. Mais uma ironia. No trabalho eu era valorizado exatamente pelas qualidades que usava para torturar Sofia em casa. Passei o dia vagando pela casa, notando coisas que nunca havia reparado. Os post-its coloridos grudados no espelho do banheiro com afirmações positivas que ela escreveu para si mesma. Você é capaz, seu trabalho tem valor, está tudo bem ser diferente. Como não percebi que ela estava lutando uma batalha interna todos os dias? No criado mudo dela, encontrei um caderno que ela usava como diário. Sei que não deveria ter mexido, mas a curiosidade foi mais forte. As páginas estavam cheias de listas, coisas para lembrar, metas do mês, como ser mais organizada. E entre as listas práticas, desabafos sobre como se sentia inadequada, como queria ser melhor para mim, como tinha medo de que eu a deixasse por alguém mais normal. Uma entrada de 3 meses atrás me quebrou completamente e às vezes acho que ele me tolera mais do que me ama. Como se eu fosse um projeto que ele assumiu mas não tem coragem de abandonar. Será que seria mais feliz com alguém que não precisa de lembretes para tudo? Alguém que não vive perdendo as coisas, esquecendo compromissos, atrapalhando os planos dele? Fechei o caderno tremendo. Ela sabia. O tempo todo ela sabia como eu me sentia, e mesmo assim continuou tentando, continuou se esforçando para ser aceita. O celular tocou. Era um número desconhecido de São Paulo. Alô? Aqui é a Beatriz. A Sofia está aqui comigo. A irmã mais nova. Claro que Sofia tinha ido para lá. Como ela está? Mal. Mas vai melhorar. Sempre melhora. Posso falar com ela? Ela não quer falar com você. Mas eu tenho algumas coisas para falar. E estou ouvindo. Primeiro, pare de ligar. Pare de mandar mensagem. Pare de aparecer na casa da minha mãe. Ela precisa de espaço. Segundo, você vai devolver as coisas dela que ficaram aí. Sem drama, sem tentar usar isso como desculpa para conversar. Deixa tudo na casa da nossa mãe. Terceiro, se você realmente a ama, vai deixar ela em paz para se curar do que você fez com ela. Beatriz. Não terminei. Quarto, se você aparecer aqui em São Paulo, eu chamo a polícia. Sofia não quer te ver, e eu vou garantir que isso seja respeitado. E quinto, a voz ficou mais dura, se você um dia sequer, falar mal dela para alguém, se você tentar jogar a culpa nela, se você fizer qualquer coisa para prejudicar a recuperação dela, eu vou fazer sua vida um inferno. Entendeu? Entendi. Ótimo. E só para você saber, ela já está melhor. Mas ela mesma. É incrível como as pessoas florescem quando saem de relacionamentos tóxicos. Desliguei e joguei o celular longe. Relacionamento tóxico. Mais uma expressão que me atingiu como um tapa. Era isso que éramos? Era isso que eu tinha criado? O resto do dia passou em câmera lenta. Tentei assistir TV, tentei ler, tentei fazer qualquer coisa que me distraísse dos pensamentos obsessivos. Mas tudo me lembrava dela. O controle remoto que ela sempre perdia, os livros que ela comprava mas nunca terminava de ler, a almofada que ela abraçava quando assistíamos filmes juntos. À noite, fui ao mercado comprar comida. No corredor dos iogurtes, quase peguei automaticamente as marcas que ela gostava antes de me lembrar que não precisava mais. Foi um momento pequeno, mas me atingiu como uma punhalada. Quantos outros hábitos automáticos eu teria que desaprender? Quantas outras pequenas lembranças me pegariam de surpresa? Na fila do caixa, ouvi 2 mulheres conversando atrás de mim. Meu marido também é assim. Quer controlar tudo. Aí quando eu reclamo, ele diz que é para o meu bem. O meu ex era igual. Fazia eu me sentir louca por ter sentimentos. Dizia que eu era dramática. Não conseguia evitar me virar. Será que elas estavam falando de mim? Será que Sofia comentava a nossa relação com estranhas no mercado? Mas quando olhei, vi que eram 2 mulheres que não conhecia, falando sobre suas próprias experiências. E me dei conta de que nossa história não era única. Quantos outros homens como eu existiam por aí? Quantas outras Sofias estavam neste momento tentando se moldar para agradar parceiros que as faziam se sentir inadequadas? Cheguei em casa e comi sozinho, em silêncio, olhando para a cadeira vazia onde ela sempre se sentava. Ela tinha o hábito irritante de comer vendo vídeos no celular, algo que eu sempre critiquei. Não consegue comer sem distração? Eu perguntava com sarcasmo. Agora a mesa silenciosa me parecia infinitamente mais vazia que qualquer distração que ela pudesse trazer. Antes de dormir, fui até o Instagram dela mais uma vez. Ela havia postado uma foto em São Paulo, sorrindo na varanda do apartamento da Beatriz. A legenda dizia: às vezes precisamos nos distanciar de situações tóxicas para lembrar quem somos quando não estamos constantemente sendo julgadas. Os comentários eram uma mistura de apoio das amigas e curiosidade de seguidores.
Alguém perguntou se ela estava bem, e ela respondeu: estou no processo de me descobrir de novo. É libertador. Libertador. Ela se sentia livre longe de mim. E o mais doloroso é que eu entendia perfeitamente o que ela queria dizer. 2 semanas depois, Dona Carmen me ligou dizendo que Sofia passaria para pegar o resto das coisas. Seria rápido, ela disse, e eu não precisava estar em casa. Mas eu queria estar. Precisava vê-la, mesmo que fosse pela última vez. Passei a manhã organizando os pertences dela em caixas. Cada objeto contava uma história: o anel que comprei no nosso primeiro aniversário e que ela usava no dedo mindinho, os livros de fotografia que ela folheava sonhando com projetos futuros, as plantas que eu sempre reclamava mais que ela cuidava com tanto carinho. Tudo ali era prova de uma vida que ela havia tentado construir comigo e que eu havia sistematicamente desvalorizado. Ela chegou pontualmente às 2 da tarde, irônico para alguém cronicamente atrasada. Veio acompanhada da Beatriz, que me olhou como se eu fosse um criminoso perigoso. Sofia estava diferente. O cabelo mais curto, um corte moderno que ela provavelmente fez em São Paulo. Usava uma roupa que não reconheci, mais ousada, mais ela. Mas o que mais me chamou a atenção foi a postura, ereta, confiante, sem aquela tensão nos ombros que ela carregava nos últimos anos. Oi, ela disse simplesmente, evitando meu olhar. Oi. Suas coisas estão ali. Beatriz foi direto para as caixas, começando a carregá-las para o carro. Sofia ficou parada na sala, olhando ao redor como se estivesse visitando um museu da própria vida. Você está bem? Perguntei, quebrando o silêncio constrangedor. Estou. A resposta foi curta, mas não agressiva. Estou melhor. Que bom. E era a verdade. Mesmo machucado, mesmo desesperado, eu ficava aliviado em vê-la bem. Ela caminhou até a estante onde ficavam nossas fotos juntos. Pegou uma de nós dois na praia, tirada no nosso 2º ano de namoro. Nela, estávamos abraçados, sorrindo genuinamente. Lembrei daquela viagem, tinha sido uma das poucas vezes que consegui relaxar completamente, sem cronogramas rígidos, sem pressa. Sofia havia passado horas fotografando o pôr do sol, e em vez de me irritar, eu me sentei na areia e assisti, admirando sua paixão. Lembro desta foto, disse ela, ainda olhando. Foi num dos poucos dias que senti que você realmente gostava de quem eu era. Eu sempre gostei de quem você era, tentei protestar. Ela finalmente me olhou. Os olhos estavam diferentes também, menos ansiosos, mais seguros. Não. Você gostava de partes de mim. E passava o resto do tempo tentando consertar as outras partes. Não tive como argumentar porque era verdade. Sofia, comecei, eu sei que é tarde, mas eu entendo agora. Sobre o sobre como te tratei, sobre tudo. E eu? Você o quê? Ela me interrompeu, mas não com raiva. Com curiosidade genuína. Eu queria poder voltar atrás. Queria poder ser o namorado que você merecia. Ela colocou a foto de volta na estante. Eu também queria. Durante muito tempo. Queria que você me visse como eu realmente sou e ainda assim me amasse. Mas percebi que você nunca conseguiu fazer isso. Posso aprender? Pode. Mas não comigo. Sua voz era firme, mas não cruel. Eu mereço alguém que não precise aprender a me amar. Que me aceite naturalmente, com atrasos, distrações, sonhos que podem parecer bobos, mas que são meus. Beatriz apareceu na sala. Pronto, Sofia. Tudo no carro. Sofia pegou a bolsa e se dirigiu à porta. Parou antes de sair. Eu te perdoei, disse. Não porque você pediu ou porque merece, mas porque carregar raiva seria como continuar deixando você controlar minha vida. E eu decidi que nunca mais vou deixar ninguém me fazer sentir pequena por ser quem eu sou. E eu aprendi que amar alguém não é tentar mudá-la. É celebrar quem ela é, apoiar seus sonhos mesmo quando não entendemos, e ser paciente com as diferenças em vez de lutar contra elas. Aprendi tarde demais para nós, mas aprendi. Ela sorriu, não para mim, mas para si mesma. Fico feliz que tenha aprendido. Talvez você consiga ser feliz com alguém mais compatível com seu jeito de ser. E eu vou ser feliz com alguém que me ame sem querer me consertar. Depois que elas saíram, fiquei parado na sala vazia por muito tempo. A casa parecia maior, mais silenciosa, mas também mais honesta. Não havia mais a tensão constante, a sensação de que alguém estava sempre desapontado com alguém. Nos meses que se seguiram, acompanhei a vida dela de longe através das redes sociais. Vi que ela voltou para casa depois de algumas semanas em São Paulo, mais confiante, mais ela mesma. Seus posts ficaram mais autênticos, menos preocupados em agradar uma audiência e mais focados em expressar quem ela realmente era. O número de seguidores cresceu exponencialmente, aparentemente, a autenticidade vendia melhor que perfeição.
Ela começou um curso de marketing digital, algo que sempre quis fazer mas que eu desencorajava por achar instável. Vi fotos dela palestrando sobre redes sociais para pequenos empresários, brilhando de uma forma que nunca brilhou quando estava comigo. Conheceu pessoas novas, fez parcerias profissionais, construiu uma carreira sólida a partir do que eu sempre chamei de passatempo fútil. 6 meses depois, vi uma foto dela com um cara novo. Ele estava ajudando ela a montar um setup de iluminação para fotos, sorrindo enquanto ela explicava alguma coisa animadamente. Nos comentários, ele escreveu: "Amo ver você trabalhando. Sua paixão é contagiante." Não senti ciúmes, senti alívio. Ela havia encontrado alguém que a celebrava em vez de tolerá-la. Eu também mudei. Comecei terapia, coisa que sempre resisti por orgulho. Descobri que minha necessidade de controle vinha de ansiedades profundas, de uma infância onde amor estava condicionado à performance. Aprendi que relacionamentos saudáveis são sobre complementar diferenças, não eliminar elas. Namoro alguém novo agora, Clara, uma arquiteta meticulosa como eu, que aprecia rotinas e pontualidade. Somos compatíveis de um jeito que eu e Sofia nunca fomos. Mas às vezes, quando Clara está concentrada nos desenhos dela e eu estou lendo, sinto falta do caos criativo que Sofia trazia. Sinto falta das descobertas inesperadas, dos planos que mudavam no meio do caminho, da espontaneidade que eu tanto critiquei. Clara é uma parceira excelente. Sofia era uma aventura. E levei 5 anos para perceber que aventuras também são uma forma válida de amor. 1 ano após nossa separação, esbarrei com Sofia num café no centro da cidade. Ela estava com o laptop aberto, trabalhando em algo que parecia uma apresentação. Quando me viu, sorriu, um sorriso genuíno, sem mágoa. "Oi", disse ela. "Oi. Como você está?" "Muito bem." "E você?" "Bem também." Diferente, mas bem. Conversamos por alguns minutos. Ela me contou sobre o sucesso profissional, sobre como havia encontrado seu lugar no mundo. Eu contei sobre a terapia, sobre como havia aprendido sobre mim mesmo. Não havia tensão, não havia rancor. Éramos 2 pessoas que haviam se conhecido intimamente, se machucado mutuamente, e agora conversavam como estranhos cordiais. "Sabe", ela disse antes de eu ir embora, "eu não me arrependo de ter namorado você." "Mesmo depois de tudo?" "Mesmo depois de tudo. Você me ensinou coisas importantes sobre mim mesma. Sobre meus limites, sobre o que eu aceito e o que não aceito. Sobre a diferença entre amor e tolerância. E você me ensinou que existem muitas formas de ser no mundo, e que nenhuma é melhor que a outra. Só diferentes." Nos despedimos com um abraço breve, amigável. Caminhando de volta ao escritório, pensei em como é estranho e libertador quando 2 pessoas conseguem reconhecer que se amaram genuinamente, mas que às vezes amor não basta. Que às vezes a coisa mais amorosa que se pode fazer é deixar a outra pessoa ir. Sofia encontrou alguém que a amava por ser exatamente quem ela era. Eu encontrei alguém compatível com quem eu realmente sou, sem tentar ser alguém que não sou. E ambos aprendemos que relacionamentos não são sobre consertar pessoas, mas sobre 2 pessoas inteiras escolhendo crescer juntas. Ainda penso nela às vezes, especialmente quando vejo casais brigando sobre pequenas incompatibilidades em restaurantes ou elevadores. Penso em como poderia ter sido diferente se eu tivesse entendido antes que amor não é sobre moldar alguém à sua imagem, mas sobre admirar a imagem que elas já são. E penso também em como, no final, nossa história teve o final mais feliz possível. Não ficamos juntos, mas ambos aprendemos a ser felizes. Separadamente, autenticamente, completamente. Às vezes, deixar ir é o maior ato de amor que podemos oferecer.